bem-vindo à sua sala de aula virtual. Nós estamos ainda no módulo 7, ainda falando sobre a divisão regional do Brasil. Falaremos então sobre a região centro-oeste, região sul e outros fatores regionais, né? Quer dizer, que outros fatores podem produzir diferenças ou diferenciações, né, entre essas regiões, que é o que mais vai caracterizar uma a outra, né? Então vamos lá. Com a atividade do café, há um processo de integração nacional, né? E aí nós vamos ver fatores responsáveis pelo processo de integração nacional, privilegiando a região sudeste. Aí nós vamos perceber isso mais claramente em São Paulo e Rio de Janeiro. E nós vamos ver um importante mercado consumidor, especialmente com a chegada dos imigrantes vindos principalmente da Europa. Nós vamos ter uma renda gerada pelo café que chegou a alcançar 396% de lucro. A infraestrutura de estradas, eletricidade, porto, né, para o escoamento da produção, a abundante mão de obra relativamente especializada e necessária para essa atividade. Então, esses são fatores em que o café contribuiu consideravelmente, né? Ele contribuiu para que a atividade industrial no Brasil, posteriormente, pudesse ocorrer nessa região, por causa de toda essa infraestrutura e dessa capacidade, né, de produção e de consumo, porque é fundamental para que uma atividade industrial possa se estabelecer, ela tem que ter alguns elementos básicos. Fonte de energia, ela tem que ter matéria-prima, ela tem que ter mercado consumidor e capital para investimento. Então, toda essa preparação o café deu para sustentar, então, a atividade industrial que viria posteriormente. Então, para vocês verem como essa infraestrutura foi importante, né? Foi construída uma estrada de ferro que conectava a cidade de São Paulo, uma boa área da cidade de São Paulo, ao Porto de Santos, né? Então, você está vendo aí a Ferrovia Paulista, que foi a principal estrada de transporte de pessoas e mercadorias, especialmente o café, né? Então, a importância da... E aqui o Porto de Santos, né? O Porto de Santos, ele serviu tanto para a chegada de imigrantes, né, de pessoas que vieram para trabalhar na lavoura no Brasil, como também para o escoamento, né? Vocês estão vendo aqui os estivadores carregando o café para dentro do navio, né, para onde ele seria levado, principalmente para os Estados Unidos. Então, essa infraestrutura que foi construída aqui, com esta finalidade, né? A finalidade de atender um pulsante mercado produtivo, né, especialmente de café. Então, o café era um país agroexportador, né? Então, a principal atividade dele era o café. Então, o Brasil ele começa a se industrializar basicamente aqui entre os anos de 1950 e 1960. Até o fim dos anos 40 e início dos anos 50, o Brasil era eminentemente agrário, né? Com um modelo que a gente chama de agroexportador. E havia uma fraca industrialização. Mas o que representava a maior parte da riqueza produzida no país vinha do setor primário, ou atividade agrícola de exportação, né? Por isso que é chamado de agroexportador. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem um gráfico mostrando essas atividades. E o café, né, como principal base econômica do Brasil, a maior fatia desse gráfico, percebe-se então mais da metade, né, 65% da produção. E aí nós vamos ter os outros produtos. Carro-chefe, que já foi aqui da região Nordeste, que era o açúcar, apenas 6%. A borracha adquire uma importância muito grande na região Norte, né, com 15%. E os demais giram em torno de 2% a 7%. Então vejam só aí que o café tinha uma representatividade econômica muito maior, né? O PIB dele, Produto Interno Bruto, era todo gerado aqui em torno do café. Isso aqui justamente, ó, foi a pauta de exportação até o século XX, ó, o ano de 1900, né?
Aí, a partir das décadas de 50 e 60, a industrialização brasileira tomou rumos diferentes, com altos investimentos do governo federal, especialmente na indústria pesada, né? Na siderurgia, metalurgia, e a instalação de multinacionais, que eram fábricas, né? Eram empresas de grande porte que vinham de outro país. O Estado também atraiu capital estrangeiro para a região sudeste, com incentivos fiscais e uma rede de transportes que interligava diversas regiões, facilitando o acesso a todo o país ao centro econômico que se formava, o eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Com isto, foi estabelecida uma divisão regional do trabalho, chamada de DRT, comandada pela produção industrial do Centro-Sul. Então aí vocês vão ver que a região sudeste, ela passa a desenvolver a atividade industrial e as demais regiões para abastecer com matéria-prima, ao mesmo tempo em que elas compravam, elas importavam produtos industrializados, manufaturados que vinham da região sudeste. Então as regiões passam a ter atividades específicas e a região sudeste é a maior importância, né? Em função justamente da industrialização. Então a região sudeste passa a concentrar a maior parte dessa atividade industrial. E entre os anos 80 e 90, entre 1980 e 1990, há um processo de desconcentração industrial, em função justamente da nova Constituição de 1988. Os estados ganham maior autonomia e travam uma batalha fiscal, ou seja, oferecem isenção de impostos e facilidades operacionais às empresas que quiserem se instalar nesses estados. Nesse sentido, muitas indústrias têm se deslocado para a região Nordeste e Norte, fugindo do eixo Centro-Sul, justamente porque há uma série de fatores que agora começam a interferir. Uma delas são as facilidades econômicas que os estados passam a oferecer, né, com a promulgação da Constituição de 1988. Quais são as causas dessa desconcentração, né, industrial? A presença de sindicatos organizados, bem estruturados, capazes de impor melhores padrões salariais, né? Uma política de controle de poluição ambiental, podendo exigir das empresas investimentos elevados em equipamentos de filtragem de poluentes, o elevado preço dos terrenos em face ao crescimento urbano, né? O título, a propriedade de terra para a construção dessas fábricas tem valor altíssimo, especialmente na grande São Paulo, no grande Rio de Janeiro, né? Nessas áreas que já estão, assim, inclusive, bastante saturadas, né? Você já quase não encontra áreas apropriadas para esse tipo de atividade. E o quarto item, a ampliação dos custos dos serviços de transporte, comunicação e energia, porque nas grandes cidades esse custo aumenta em razão justamente da proporção em que a população cresce. Então é necessário ainda maiores investimentos, e esses maiores investimentos têm um custo, e um custo que todo mundo paga, né? Então vejam só, esses são os fatores que influenciaram na desconcentração industrial do eixo Rio-São Paulo para a região Nordeste e também a região Norte. No item 3, então, a estrutura centro-periferia, que ela é organizada segundo o modelo, né, centro-periferia, que é formado pelas duas metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, cada qual com suas respectivas áreas metropolitanas, ou seja, áreas às quais elas influenciam, fazendo do Vale do Paraíba a ligação através da rodovia Presidente Dutra, né? A principal ligação entre, então, São Paulo e Rio de Janeiro. As metrópoles são centros urbanos de grande porte e caracterizam-se pelo poder de atração e influência que exercem sobre um grande número de cidades em seu entorno. Quanto maior a abrangência de sua influência, mais elevado é o seu nível de hierarquia urbana. E aí a gente vai então observar que as outras regiões passam a ser a periferia da região sudeste, né? Dentro da perspectiva do IBGE ou do Centro-Sul sob a perspectiva da geoeconomia. Nessa imagem a gente vê claramente o Vale do Rio Paraíba, tá? Toda essa área aqui, a conexão entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aqui com o Porto de Santos, que é o local de saída, de exportação dos produtos industrializados brasileiros, né? Inclusive o café,
que iniciou o processo de ocupação, de exploração nessa região, saía daí do Porto de Santos. Então, vocês vão ver aqui, ó, toda essa conexão, toda essa área Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Queluz, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda. Vocês vão ver aqui, ó, Angra dos Reis, o local onde foi construída a nossa energia nuclear, né? A base da energia nuclear, uma usina nuclear. E aí você vai ver, então, que essas duas grandes metrópoles influenciam outras que estão na sua periferia. Então, elas vão se especializar na atividade industrial e as que vão estar ao seu redor mais próximo vão atender às necessidades agrícolas, né, e as necessidades de matéria-prima, enquanto ela que desenvolve toda a tecnologia que é vendida, que é comercializada para as outras regiões. Então, aí por isso ela tem, dentro dessa teoria, o centro e periferia. Uma área extremamente privilegiada e infraestruturada, e a outra menor, né, com menor quantidade, menor intensidade, onde vai, então, absorver os produtos industrializados ali produzidos. Né? Teoria centro-periferia. É um terceiro elemento. E aí no mapa, então, fica mais claro nós observarmos essa concentração industrial. Né? E aí você vai ver aqui ó, o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, a alta concentração de indústria dos mais diferentes tipos que a gente vai observar aqui. Né? E aqui na região Nordeste, também algumas áreas já começam, então, a se industrializar. Há uma descentralização industrial e também desmetropolização. Né? Porque o que acontece? Esses estados estão oferecendo isenção de imposto, facilidades de montagem dessas indústrias, dessas fábricas. Isso tem atraído, né, as indústrias que inicialmente, a princípio, se instalariam aqui, onde já tem toda uma infraestrutura e a maior parte da população, né, mas agora elas estão se deslocando para a região Nordeste porque existem atrativos, né, elementos mais atraentes que estão levando essas fábricas entrando para a região Nordeste. Vocês podem observar que alguns pontos da região aqui, ó, Centro-Oeste, algumas áreas aqui da região Norte estão industrializadas. Mas olha o que ainda falta para ocupar, né? Nós temos aí a maior porção, então, a maior concentração nessa região. Podemos notar também que aqui na região litorânea, né, que a gente vai observar essas maiores concentrações também, justamente pelo aspecto histórico, né? O princípio da colonização iniciou justamente aqui, nessa área litorânea, com a chegada dos portugueses, né? Então é bem interessante como que essa indústria centralizou, né, com o centro industrial e a sua periferia, que compra os produtos industrializados. Para isso era necessário toda uma infraestrutura, né? Conexão, por exemplo, a construção da estrada Belém-Brasília, né, no qual conecta a região norte com a região centro-oeste, e as outras estradas que conectam as cidades, as principais cidades e as principais áreas industriais do país. Né? O sul ele passa a ter uma outra função também agroindustrial, né, porque ele vai fornecer alimento e produtos agrícolas industrializados para essas grandes cidades, para esses grandes centros. Né? Então aí você vê aí caracteristicamente a dimensão, né, a hierarquia que existe entre essa área central e as suas periferias. Então a periferia é constituída de diversas áreas ligadas por laços de dependência econômica, política e cultural com São Paulo e o Rio de Janeiro. A maior parte das relações das áreas periféricas com o centro é feita por intermédio das atividades industriais, do comércio e dos serviços existentes nas metrópoles regionais, que são elas, Manaus, né, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. E aí, nas áreas circunvizinhas a essas metrópoles regionais, vão vir as outras cidades, né, que vão, então, virar um polo metropolitano dessas outras cidades. Então, para ver como uma vai conectando a outra, vai hierarquizando, né, o grau de importância econômica, o grau de importância política destes grandes centros. Então, nós temos um país altamente centralizador, né, com uma atividade industrial dinâmica em algumas áreas, né, e quase inexistente em outras.
Então, dessa forma, né, se apresenta as regiões do país. Então, aí a gente vai observar essas grandes disparidades sociais, grandes disparidades econômicas e as grandes disparidades econômicas e políticas, né? A partir daí, então, a gente vai encerrando essa parte que a gente está falando sobre os aspectos regionais e vamos fazer a atividade na página 13, questões 16, 17 e 18, certo? Próxima aula a gente continua, então, falando sobre esses aspectos regionais. Agora nós vamos falar sobre a região, o complexo regional da geoeconomia. Até lá, pessoal, a gente se encontra.